Então vamos lá, começando a aula de hoje, né? Então hoje a gente vai falar sobre princípios e mitos de software. Então na engenharia de software, né, quando surge uma ideia de aplicação ou software embutido, várias outras ideias podem surgir com funções ou recursos para o software. É importante compreender o problema antes de desenvolver uma solução. Então, sempre quando eu vou desenvolver alguma solução, eu tenho que primeiro saber qual é o problema que eu quero resolver. E aí eu começo meu desenvolvimento. Então, durante esse processo, né, várias outras ideias podem surgir, que pode ser uma questão também de melhoria do software pretendido. Então, é interessante ter a compreensão do que se quer fazer, né, do problema, para você começar a desenvolver. Atualmente existem softwares sofisticados incorporados a quase tudo, desde produtos de consumo eletrônico a sistemas de armamentos, que exigem uma maior complexidade no desenvolvimento. Então, projetar tornou-se uma atividade-chave. Então, quando eu tenho softwares extremamente sofisticados que exigem, né, uma complexidade maior de desenvolvimento, de cálculos, para que eu consiga chegar no seu objetivo, é interessante você fazer o projeto de forma correta. É interessante eu mensurar e saber como é que vai ser realizado isso. Então, se não for feito, se não for projetado da forma correta, ele pode ocasionar problemas futuros, né? Então, um sistema de armamento, se por um erro eu consigo fazer alguma coisa errada, ele pode trazer problemas sérios, né, para essa situação. Governo, indivíduos e negócios utilizam softwares para decisões estratégicas e de controle. Caso o software falhe, pode ocasionar problemas sérios. Então, muitas vezes esses softwares, né, que têm decisões estratégicas, são os sistemas também de suporte à decisão, se ele não tiver funcionando da forma correta, ele pode também trazer problemas sérios, tanto para uma gestão, né, quanto para um indivíduo comum, como para os negócios. Então, uma coisa que envolve dinheiro, né, que envolve lucro da empresa, se ele não está funcionando da forma correta, ele pode trazer muito problema. A gente pode tirar agora como um exemplo da pandemia. Se ocorre um problema naquele sistema de saúde em que todas as informações de pessoas contaminadas, de pessoas que morreram pelo Covid-19, que chegam lá no Ministério, né, da Saúde, se elas não chegam da forma correta, o governo pode tomar decisões erradas por causa disso. Ou seja, uma falha no sistema pode trazer situações muito difíceis, né, muito complicadas para usuários desse tipo de sistema. Então é importante que o software ele tenha alta qualidade. À medida que uma aplicação aumente, a probabilidade é que sua base de usuários cresça e sua longevidade também. Quando ele fala aqui, né, que sua base de usuários cresça, ou seja, cada vez mais eu posso ter mais usuários utilizando o sistema. E também sobre ele ter uma durabilidade boa. E aí entra de novo a questão da manutenção. Então, o software deve ser passível de manutenção. Ele deve ser de fácil manutenção, ele deve ter toda essa parte preparada para poder não dar problemas futuramente. Então, é interessante também essa questão de ser possível que se faça manutenções a qualquer momento que precise. E uma definição de engenharia de software, né, a primeira definição que eu tenho aqui, é o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de engenharia, de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de forma eficiente em máquinas reais. Mas também, né, ele envolve a qualidade, que é uma coisa que eu falo desde o início, a entrega do produto, a rápida entrega do produto, eu ter como dizer a ele que dia, que período que eu vou entregar, a satisfação do cliente
quando eu consigo atingir o objetivo que foi determinado pelo cliente, e as medições, né, e as métricas também, que elas são usadas para quê? Para mensurar, né, os defeitos que podem vir a surgir, e aí também durante os processos de verificação e validação. A outra definição está aqui, é uma aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento e na operação e manutenção de software. Então aqui eu tenho mais uma definição para a engenharia de software, mas lembrando que todas elas estão atreladas a isso aqui que eu falei. Elas envolvem qualidade, elas envolvem a entrega do produto, a satisfação e também as medições e métricas. Na engenharia de software, né, ela divide-se em 4 camadas. A camada da base, né, tá aqui, é o foco na qualidade. Veja que sempre eu falo, né, sobre qualidade. Tem também os processos, né, os métodos e as ferramentas. Então, a primeira coisa que se faz, a escolha das ferramentas. Que ferramentas eu vou utilizar? Quais os métodos que eu vou utilizar para o desenvolvimento? Qual o processo que será utilizado, que será aplicado no desenvolvimento? E por último, como é que eu vou manter esse sistema, né, com qualidade? O que é que eu tenho que fazer para que ele tenha qualidade? Então, ele tem essas 4 etapas, né, que compreendem uma boa engenharia de software. No processo de software, eu tenho também algumas etapas, né? Comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. Então, na comunicação, a primeira tarefa é se comunicar com o cliente, compreender os objetivos e levantar os requisitos. Essa tarefa aí ela é primordial. Então, se você vai desenvolver um software para quem seja, você tem que conversar com ele para entender qual é a necessidade dele de desenvolvimento. O que é que ele quer que o sistema faça? O levantamento de requisitos ele é essencial para qualquer tipo de desenvolvimento. Sem levantamento você não consegue fazer. Aí eu volto lá para o início que eu falei. Quando nos primeiros processos de desenvolvimento não tinha um levantamento de requisitos eficiente. Eles tinham apenas o que é que você quer, que sistema você quer. E aí a pessoa ia fazer do jeito que ela achava que era, mas não atendia exatamente ao que é que o cliente queria. Então, essa comunicação antes, durante e depois do processo de desenvolvimento, ela é muito importante. O segundo tópico, né, o planejamento. Então, o plano de projeto de software define as atividades, os riscos, os produtos resultantes e o cronograma. Então, depois que eu levanto os requisitos, eu tenho o meu plano. Como é que eu vou desenvolver isso? Quais são as atividades que eu vou desenvolver durante o processo de desenvolvimento? Quais são os riscos que ocorrem? Quando eu olho para o projeto e imagino, se eu fizer assim, pode gerar esse problema, ou se eu fizer de tal forma, gera desse jeito. Qual é o produto final, né, do meu projeto, do meu desenvolvimento? E também o cronograma. No cronograma é quando você vai se planejar para entender até quando você consegue desenvolver, até quando você vai entregar para o cliente. Então, ali eu tenho a etapa da análise, eu tenho a etapa da escolha das ferramentas, eu tenho a etapa do desenvolvimento com várias entregas por funcionalidades, eu vou ter a etapa de testes e assim vai durante o processo. Na terceira, eu tenho aqui modelagem. Um esboço serve para compreender como os problemas serão resolvidos. Então, o engenheiro de software cria modelos para melhor entender as necessidades do software. Na modelagem, ela também é muito importante. É quando você tem prévias, né? Como é que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer para que eu consiga chegar no modelo que o meu cliente pediu. Então, a partir da modelagem, você tem um padrão, um modelo, um esboço do que é que vai ser feito e como esses problemas vão ser resolvidos. Então, ele cria esses modelos para atender às necessidades.
Isso pode ser a partir de diagramas, né? Pode ser a partir apenas de pequenos trechos de softwares, né? Então ele pode utilizar, da própria programação, ele pode utilizar para poder modelar uma realidade. A quarta fase eu tenho aqui a construção, é quando eu vou para o desenvolvimento propriamente dito, é quando eu vou para o desenvolvimento, a codificação. Então aí onde vai acontecer a geração de códigos e testes para revelar erros também na codificação, né? Os testes servem para isso. Então nesse momento é o momento que eu estou botando a mão na massa e transformando a ideia do meu cliente em código computável que no futuro ele vai gerar, né, o seu sistema. A última etapa é o emprego. O emprego é o que? É a entrega parcial ou total para o cliente para que eu avalie o produto e forneça o feedback. Então essa entrega é a partir daquele momento que eu posso estar entregando por partes o sistema e mostrando a ele o tempo todo até onde eu estou. Então isso aí é uma forma eficiente também para ele entender que você está caminhando com o projeto, né? Muita gente faz a análise de requisitos, some e só aparece depois de 3 meses, 4 meses, quando o cliente nem sabe se realmente está sendo desenvolvido. Então, quando você faz essas entregas parciais, o cliente está lembrando que você existe, o cliente está acompanhando, ele está verificando se foi aquilo mesmo, e aí ele fornece um mecanismo de feedback, né, em que ele avalia se realmente é aquilo que era esperado para o desenvolvimento que ele projetou, que ele planejou quando solicitou o desenvolvimento do sistema. Agora a gente vai falar de alguns princípios de software, né? O primeiro, a razão de existir. Software existe para gerar valor aos seus usuários. Se não agrega, não faça. Então, o software, ninguém faz um software por fazer. O software ele serve para resolver um problema de alguém. Então, se ele não serve para resolver esse problema, então você não faça. Toda a ideia de software ele surge a partir desse problema. Então, só faz sentido se existir o problema para que seja resolvido. O segundo é o KISS, né? Keep it simple, stupid. Faça de forma simples, tapado, né? Aí uma pequena tradução do que é que foi falado da sigla KISS. Simples não significa mal feito e rápido. Simplificar exige muita análise e trabalho durante as interações, que resulta em fácil manutenção e menos propenso a erros. Então, a partir do momento que eu estou desenvolvendo, né, muita gente acha que uma coisa muito sofisticada, ela tem uma ideia melhor, né, de software. Mas às vezes o simples, né, que dá trabalho para fazer, o simples não é tão simples, ele exige, né, esse processo de desenvolvimento, de uma análise mais adaptada. Então, o simples ele fica melhor para você manter, ele também não está propenso a erros. Então, muitas vezes o simples é melhor do que o complexo. E muitas vezes quando a gente fala em simples, eu não estou dizendo que tem que ser uma coisa que seja entregue rápida ou que seja feita de qualquer forma, mal feita. O simples, ele exige, né, muita análise e trabalho durante as interações. Quando ele fala dessas interações, é sobre aqueles ciclos de desenvolvimento, né, que vai acontecendo por etapas e que você pode estar também mostrando para o cliente a cada interação, a cada parte de desenvolvimento. Terceiro, mantenha a visão. Ter uma visão clara é essencial para o sucesso. O risco de transformar em uma coxa de retalhos pode comprometer o sistema. Essa questão da coxa de retalhos, o que é que acontece? Você faz uma etapa, depois você vai, muda, emenda, você vai fazendo outra e vai fazendo outra, mas você não está tendo uma visão do que é realmente para ser feito. Então, é como se você tivesse sem o norte, sem um controle sobre o que é para ser feito. Então, muitas vezes, se você não tiver esse planejamento para o desenvolvimento, você acaba comprometendo todo o sistema. Então, transformar em uma coxa de retalhos pode trazer grandes prejuízos também para o desenvolvimento.
No quarto, o que um produz, outros consomem. Sempre especifique, projete e implemente ciente de que alguém mais tarde, né, ele terá que entender o que você está fazendo. Então, você desenvolveu um sistema, mas você não vai manter para sempre. Você não vai trabalhar naquela empresa para sempre. Você pode sair, encontrar outro emprego e alguém vai ficar no seu lugar. E aquela pessoa vai tomar de conta do sistema que você desenvolveu. Então, é interessante que ela entenda, né, a partir do que foi feito, para poder dar continuidade. A gente sabe que isso daí pode demandar um pouco de tempo, né? Mas se você consegue fazer isso de forma organizada, você está tendo uma visão de futuro, né? E que outras pessoas possam utilizar o sistema e não ter tanta dificuldade. Então, sempre especifique, projete e implemente, sabendo que alguém lá na frente poderá utilizar o mesmo sistema. Esteja aberto para o futuro. Os sistemas desenvolvidos sempre devem ser preparados para se adaptar às mudanças. Nunca faça problemas limitados. Sempre pergunte, e se? Então, um sistema, ele nunca é da mesma forma durante 20 e 30 anos. Pode acontecer, mas sempre vai existir atualizações, mudanças, tecnologias novas, requisitos novos. Às vezes a necessidade do cliente mudou porque o negócio mudou, porque surgiram novas demandas. Então, sempre tem que estar aberto para essas mudanças. Então, nunca fazer alguma coisa que você não possa pensar em fazer futuras adaptações. Sexto, planeje com antecedência visando a reutilização. Reutilização é muito utilizado na engenharia. Quando eu reutilizo, né, eu aproveito, eu economizo tempo e esforço. Então, a partir do momento que você consegue planejar com antecedência o reuso, né, ele reduz o custo e aumenta o valor dos componentes reutilizáveis e dos sistemas. A partir do momento que você pensa que aquela parte do seu sistema pode ser aproveitada para um outro sistema, né, em que você não vai ter um retrabalho, não vai ter que refazer aquela mesma coisa, você já está saindo no lucro, né? Você está economizando tempo, né? E também esforço, né? Você já tem uma coisa pronta e você vai fazer apenas poucas adaptações para o novo sistema. Então, a reutilização, o reuso de sistemas é super interessante na engenharia de software. Sétimo, pense. Pensar bem e de forma clara antes de agir quase sempre produz resultados favoráveis. Analisar antes de tomar uma decisão é adquirir conhecimento e, se caso der errado, se torna uma experiência. Então, quando você recebe uma proposta de desenvolvimento, você tem que logo começar a raciocinar, a pensar: como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Qual é o melhor caminho para eu fazer isso? Então, é interessante você parar para refletir sobre o que é que você vai, como é que você vai fazer. Essa questão de você pensar, né? Eu não estou dizendo aqui que ela sempre vai levar para um ponto, para um lado positivo. A questão de você pensar é você ter um amadurecimento de como é que você vai resolver esse problema, como é que você vai dar continuidade. Mas se der errado, pelo menos você passou pela experiência e sabe como não fazer aquilo da próxima vez. Na engenharia de software, né, para os softwares, existem alguns mitos, né? O primeiro mito que eu vou falar aqui vai ser de gerenciamento, né? E aqui ele diz, o primeiro mito: já temos um livro que está cheio de padrões e procedimentos para desenvolver software. Ele não supre meu pessoal com tudo que eles precisam saber. Então, se eu entrego um livro, né, para a minha equipe, com todos os padrões e procedimentos, eu consigo resolver todos os problemas? E aí eu vou para a realidade. O livro é usado, as pessoas da área sabem que ele existe, ele reflete a prática moderna de engenharia de software, é adaptável, é completa, melhora o tempo de entrega mantendo a qualidade. Na maioria das vezes a resposta é não.
As pessoas nem sabem que existe. As pessoas nem sabem se o livro tá lá, mas não sabem se essas pessoas estão usando o livro. Então, eu entregar um livro numa equipe não quer dizer que ela vai resolver todos os meus problemas. Se essas pessoas também não estiverem preparadas para utilizar, né, esse livro. Então, não adianta eu preparar com material, mas não conhecer se minha equipe, não saber se minha equipe realmente está utilizando, se conhece da área, se realmente o livro ele acompanha, né, o que está sendo pedido. Então, é interessante saber, né, como é que se dá a sua equipe recebendo o material. Nesse caso aí, né, um livro cheio de padrões e procedimentos. Ele não resolve todos os problemas. O segundo mito: se o cronograma atrasar, podemos acrescentar mais programadores para deixar a entrega em dia? Este conceito é denominado de horda de mongol. Ou seja, se eu coloco mais gente para programar que chegaram na metade do caminho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é situar essas pessoas, mostrar a elas onde é que eu estou. Esse tempo que eu vou levar para situar elas pode ser um tempo muito maior, então ele pode atrasar mais ainda. Então eles vão precisar aprender e entender até onde foi feito, que pode levar muito mais tempo. Além disso, ele recebe um software que não foi ele que fez. Se deixar ele para ele aprender só, para saber como foi feito, ele não está comentado, ele não entendeu como é que foi feito, ele com certeza vai demorar muito mais. O terceiro mito de gerenciamento, né, da parte de mitos de software, se eu decidir terceirizar um projeto de software, posso simplesmente relaxar e deixar a empresa realizá-lo? Realidade: se uma organização não souber gerenciar e controlar projetos de software, provavelmente irá encontrar problemas ao terceirizar. Então, se ela está com problema de gerenciamento, não adianta ela terceirizar, porque o problema vai continuar acompanhando ela. É interessante você saber como é que o gerenciamento está se dando, né? Se está atrasado o meu projeto, se minha equipe não está funcionando bem, não adianta eu colocar outra equipe se eu mesma não estou conseguindo fazer esse controle, eu não estou conseguindo gerenciar. Mito de software para clientes. Mito: uma definição geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever programas. Os detalhes podem ser fechados posteriormente. Então, quer dizer que um cliente, ele pode só dizer assim: eu quero um software para farmácia. E ele não precisa perguntar mais nada. Ele não precisa saber o que é que ele quer mais que faça. Isso não é tudo. Ele não consegue levantar os requisitos suficientes para um desenvolvimento. Ou seja, não houve uma comunicação e o desenvolvedor vai fazer da forma como ele acha que é. Então, os requisitos são obtidos somente pela comunicação contínua e eficaz entre cliente e desenvolvedor. Os requisitos de software mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente assimiladas, pois o software é flexível. Quando essas mudanças acontecem no início do processo de desenvolvimento, né, no projeto, ou antes de codificar, aí pode ser que ele consiga resolver, ele consiga fazer as mudanças e não tenha tantos problemas. Mas, se isso for depois, ele pode sair um projeto muito caro, ele pode ter que descartar tudo o que foi feito. E aí não é interessante, né, para a equipe de desenvolvimento. É como se eles tivessem que fazer um novo sistema. Se já está tudo finalizado e ele resolveu fazer algumas mudanças, muitas vezes compromete todo o projeto. Então ele perde muito tempo, né? Muitas vezes ele tem que pegar aquilo, jogar fora e começar do zero. Porque não tem como fazer essa mudança depois dele pronto. Mitos de profissionais da área. Mito: uma vez feito o programa e colocado em uso, nosso trabalho está terminado. Realidade: levantamentos indicam que entre 60% e 80% de todo esforço será despedido após a entrega do software ao cliente pela primeira vez. Então, depois que eu termino, não quer dizer que está tudo certo, está tudo bom, já está tudo funcionando. Os problemas, eles podem estar surgindo depois da sua entrega. E aí, é aquela época do amadurecimento até o software ficar da forma correta.
E aí eu coloquei esse meme, né, sobre o desenvolvimento, né, tudo estava funcionando bem no desenvolvimento, e aí, opa, teve um problema. Então depois que entregar ao cliente, né, é que pode estar surgindo esses problemas. Outro mito: até que o programa entre em funcionamento, não há maneira de avaliar sua qualidade. Realidade: o mecanismo mais eficaz de qualidade é a revisão técnica, pois é como filtro de qualidade que mostra ser mais eficiente do que testes para encontrar defeitos de software. Então, essa revisão técnica, que é chamada de FTR, revisão técnica formal, ele é um filtro, né, do ponto de vista de qualidade de software. Ele faz algumas menções, etapas durante o desenvolvimento sobre qualidade. Então ele consegue descobrir, né, se as funções do software, né, na lógica está funcionando da forma correta. Ele consegue saber se estão utilizando os padrões, né, já conhecidos, que foram determinados. Ele também verifica se o software, né, satisfaz os requisitos. Então existem algumas coisas que pode ser feito, né, antes da finalização, e pode ser mais rápido, né, do que os testes que só acontecem na maioria das vezes no final de tudo. Outro mito: o único produto passível de entrega é o programa em funcionamento. Na realidade, né, um programa funcionando é somente uma parte de uma configuração de software que inclui muitos elementos. Existe uma variedade de produtos derivados como modelos, planos, documentos que constituem uma engenharia de software bem sucedida. Então, a engenharia de software não é apenas um software, ele tem várias coisas por trás. Então, ele vai desde a documentação, que é entrega antes do desenvolvimento, até o software propriamente dito. Então, existe um conjunto de planos, de documentos que faz parte de todo o processo da engenharia de software. A engenharia de software nos fará criar documentação volumosa e desnecessária, e isso irá nos retardar. Essa ideia aí, vamos dizer que é uma ideia um pouco antiga, né, que eles acham que documentação não é necessário, né, e não é preciso e não é importante. Documentação, ele é importante, né, mas a engenharia de software, ele não se trata de criação de documentos, né, mas de um produto de qualidade. Então, para ele ter qualidade, ele tem que ter certos documentos que mostram como é que foi feito aquele desenvolvimento, quais foram as técnicas utilizadas, quais foram as funcionalidades que foram implementadas. E isso tudo ele resulta em redução de retrabalho e rapidez na entrega. Então, é uma forma organizada de desenvolvimento quando você usa todos os documentos e planos para se obter um produto de qualidade. Aqui tem no final um meme, né? Me desculpe, meu software está perfeito, né? E aí ela diz: opa, tem um problema. Então, nem sempre o software vai ser entregue perfeitamente, e problemas vão surgir, principalmente nas primeiras entregas, até que ele seja totalmente formulado ou feito para aquele cliente e atenda a necessidade que foi definida desde o início, quando foi feita a análise de requisitos.